Pode voltar, pode voltar. Volta. É só pra... Bom, então, essas marcas foram facilmente reconhecidas por vocês, né? Mais fácil que a gente imaginou. E isso justamente pela identidade visual e pelo posicionamento que eles adotaram, né? Que eles adotam. Claro que são marcas mundialmente conhecidas, têm consumo diário altíssimo, mas o diferencial é o posicionamento e a identidade visual, que fazem cada marca serem únicas. E acho que por isso que foi fácil para vocês. E é uma coisa que a gente trabalha bastante na Unijus, né? A imagem que a gente quer passar, a gente vai trabalhar um pouco depois sobre isso. Mas é basicamente isso. Eu posso passar? Uhum. Então, dentro da Unijus, a gente divide o marketing em dois setores, assim, em duas partes, que é o endo e o exomarketing. O nome é bem intuitivo, mas o endo é focado em uma comunicação interna e o exo na comunicação e imagem que a gente quer transmitir, uma coisa mais externa. Então, eles são igualmente importantes, né? E são essenciais para a organização, né, para o nosso trabalho, para facilitar nosso trabalho. E agora, abordando mais de forma mais profunda, pode passar. Bom, como eu falei, o endomarketing, ele é tudo aquilo, ele aborda tudo aquilo que acontece internamente, então ele envolve essa comunicação e as demandas internas, ele fortalece uma cultura organizacional e ele atua bastante no engajamento dos membros. Então, não adianta a gente ter uma comunicação, um posicionamento externo incrível, bem delimitado, e internamente as pessoas não estarem alinhadas, não serem engajadas e não estarem entendendo o que está acontecendo. Então, essa é a função principal. Show. Uma coisa que eu acho muito legal, complementando o que a falou sobre isso, é que às vezes as pessoas confundem. O endo é tudo aquilo que diz sobre o interno da empresa, sobre a nossa cultura interna e a forma como a gente se comunica enquanto time interno. Então, por exemplo, o que você tem no Vencer Groot, por mais que seja um Instagram aberto, por mais que seja uma rede social, ali ainda é endomarketing. Ali ainda são os bastidores, ainda é o interno, ali são os eventos, tudo que a gente vive enquanto time mesmo. Então, ali não é ESO, ali ainda é endo, por mais que vocês estejam vendo. E tudo que a gente faz para os grupos de treino de vocês, nossos internos, ali também é endo. Os avisos que a Mafra faz, as imagens, as artes, tudo é endo, tudo que for pro interno. Então, vocês vão ver depois, até pra frente, que a gente até se comunica diferente com cada um para não haver essa confusão. Exatamente. E falando um pouco agora sobre a organização, né? Inicia com o recebimento das demandas, o planejamento que ocorre mais pelo meu cargo de gerente, o cargo tático, em que eu calendarizo, né? Eu estabeleço os prazos e divido também quem que vai ficar responsável por cada conteúdo, né? Cada material. E por último temos a execução. Então, nada que é feito no improviso, tudo passa por uma organização, por uma estratégia, e é justamente isso que garante a consistência e a qualidade nas nossas entregas. E falando um pouco também sobre recebimento. Pode falar, cara. Se quiser terminar, Mafê, depois eu complemento. Não, já vou iniciar outra coisa, pode falar. Tá bom, né? Só para falar um pouquinho, eu lembrei que na reunião passada a gente falou muito sobre a parte de demandas e execução, que em demandas a gente recebe muito das diretorias. Então, GG está precisando de uma arte específica, focada em algo de GG, a gente coloca para o marketing fazer, porque o marketing é o responsável justamente por essa parte de, né, deixar tudo bonitinho, fazer a arte para chamar a atenção dos membros. Então, às vezes, a gente utiliza muito dessa nossa área mesmo do marketing para fazer uns frufru e engajar os membros. Recentemente, a gente teve vocês não sabem, mas vocês passam por uma avaliação, né, depois da primeira fase. E a gente manda uma arte no grupo, engajando os membros. Então, foi uma arte muito engraçada, não sei se a gente pode mostrar aqui, fica a critério das meninas aí depois, mas é muito engraçado. Então, a gente utiliza disso justamente para engajar o time, e a parte da execução, a gente costuma muito no time de marketing sempre colocar no grupo assim, olha, aqui está a arte, a Mafex, como ela disse, ela calendariza, cada um fica responsável por uma coisa, mas de certa forma todo mundo participa.
todo mundo participa naquela produção. Então, a gente envia, às vezes, uma pessoa está com bloqueio de criatividade, outra está com a mente, assim, fervilhando de ideias, e a gente vai se ajudando. A Então, a gente tem execução, independência apesar... na opinião de um do outro. É a dependência emocional da opinião. Exatamente. Bom, pode passar. Então, falando sobre demanda, assim, a gente tem o Marketing Hub, que é uma iniciativa criada para padronizar, centralizar e organizar, né, as demandas, solicitações, no caso, encaminhadas de outros membros da EJ. Ou seja, por meio de um formulário, eu botei um exemplo de 2 perguntas, o membro de DAF, de execução, pode contribuir ativamente com suas ideias, porque eles têm bastante, no que é produzido, no que é exposto, assim, pela Unijust. Pode passar. Gente, o Marketing Hub foi uma iniciativa que a Mafê trouxe pra gente lá no processo eleitoral dela. A Dilma faz tudo e facilitou muito a nossa comunicação interna, assim, quanto a demandas de outras diretorias. Ai, que bom. Pode passar. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos de artes voltadas para o Endo, né? Como a Luana falou, tudo de trainee, essa primeira arte, tema de projetos, é o que vocês receberam. E essas 2 outras artes são artes voltadas para iniciativas que são voltadas para os membros. Então, são realmente coisas internas. Então, eu vou passar a palavra para o Davi, agora ele vai falar um pouco sobre exomarketing. Conseguem me ouvir, gente? Gente, então a Mafê, ela falou um pouco sobre como funciona o endomarketing e eu iria explicar para vocês como funciona o ESO. Esses 2 setores do marketing da Unijuiz, eles se tratam da comunicação, do que a gente quer comunicar, seja com o cliente ou seja entre nós, membros, e outras empresas juniores, que fazem parte do MED. Em se tratando do marketing, a gente utiliza essas ferramentas como estratégia para conseguir alcançar o máximo de pessoas que possam ser possíveis pessoas que vão adquirir nossos serviços. Então, ter uma equipe capacitada, com obediência nas demandas e com o profissionalismo que a gente quer e precisa para exercer esse exomarketing, né, Mafê, como você falou. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, porque estava todo mundo parado, desculpa. Então, na prática, o exomarketing vai ajudar a gente no posicionamento de marca da Unijuiz. Seja estabelecendo uma identidade visual forte, uma comunicação profissional entre a gente, presença nas redes sociais. Então, quando vocês veem o Instagram da Unijuiz Júnior, a gente segue um modelo, um padrão de artes, que é um modelo mais profissional, diferente do Venster Groot, que é um modelo mais interativo, que a gente interage com outras empresas juniores, entre nós mesmos. Então, são 2 vertentes. Uma, a gente quer se comunicar com os clientes para que eles adquiram os nossos serviços, e o Vencer Groot é uma vertente que a gente utiliza para se comunicar com outros membros e com nós mesmos. Então, o exomarketing ele é essencial para isso, realmente, para a gente conseguir adquirir clientes que possam comprar nossos serviços. Gerar maior visibilidade para a Unijuiz, interesse, confiança. Tudo isso é função do exomarketing. E aí nós temos aqui um processo conforme o do endomarketing, que tem as demandas, nós temos os planejamentos e, em seguida, a execução do que foi demandado pela Mafê, que é a nossa gerente, ou então pela Luana, ou por qualquer outra diretoria que teve alguma ideia que possa alavancar as vendas da Unijuiz. Tudo isso é essencial para a gente do marketing, mais especificamente do exomarketing. Gente, até fazendo um adendo pra galera que tava na reunião de ontem, o exomarketing ele anda muito junto com vendas, porque ele faz essa parte também de trazer clientes, de posicionar a empresa para que a gente consiga captar clientes. Então, ontem eu falei pra vocês, poxa, os consultores de comercial, eles não só prospectam ativamente, como eles interagem e respondem os clientes que vêm da prospecção passiva, que é justamente do exomarketing, clientes que vêm muitas vezes através do nosso Instagram. Então, o exomarketing, ele anda muito junto com vendas
nesse sentido de trazer novos clientes para a empresa. Então, são áreas também que sempre estão ali tendo uma interface e conversando entre si para manter o bom alinhamento. Aqui, ó, Davi, se tu ainda for falar sobre o ESO, a gente trouxe só alguns exemplos para vocês verem como é que funciona, como é que a gente se comunica. Luana, então, eu não sei se é o meu áudio que tá travando ou o de vocês. Eu acho que é aqui. Peraí, que é aqui? A gente vai tentar resolver. Vocês conseguiram me ouvir bem na hora que eu tava falando? Sim, pra mim tá normal. Tá normal? Não, então não vou. Uhum. Eu não ouvi a última parte que você falou antes de passar o slide. Eu só complementei explicando sobre a interface com vendas e perguntei se você ainda vai falar sobre esse ESO, que a gente trouxe alguns exemplos aqui. Sim. Sobre o exomarketing, vocês conseguem ver alguns exemplos de artes que a gente utiliza que são do exomarketing. Então, eu tô travando, gente? Não mais. Então, pra mim. Então, algumas dessas artes que vocês estão vendo aí são artes essenciais que a gente utiliza para se comunicar e expor o que a gente quer passar para o cliente. Como exemplo, essa arte da Black Unijuice. Eu, particularmente, acho que é uma arte essencial, que foi, inclusive, uma das membros que já é pós-junior, a Rafa. Ela fez essa postagem da Black Unijuice, que foi essencial para a gente conseguir fazer com que as pessoas elas vissem isso e se interessassem ainda mais pelo valor, que por ser Black Friday, o valor que estava em oferta. E aí, possivelmente, a gente conseguiu, sim, um grande número de pessoas interessadas nos nossos serviços jurídicos. Também temos postagens referentes a datas comemorativas, que fazem as pessoas verem que a gente tem uma competência e um profissionalismo e que a gente preza por esse vínculo com o público. E é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, podem colocar no chat, tá, gente? E se não estiverem conseguindo entender, podem falar de novo. Podem falar aí que eu falo de novo. Gente, alguma dúvida então até agora? Se alguém não tiver entendido algo sobre o Endo, a diferenciação, podem levantar a mão que eu explico para vocês, certo? Então, Joinhas. Vamos para Gente, agora trazendo um pouco mais para o nosso prático, né, de como é no dia a dia. A Lu falou muito que marketing tem interface com vendas e marketing tem interface com todas as diretoras da empresa. Seja para fazer uma arte para foto de perfil do grupo da diretoria, ou seja para fazer um slide para uma proposta comercial. O marketing está atuando os slides de vocês. Os slides do PS. Sempre que a gente precisa de uma arte, quem é responsável é o marketing. Então, algumas das ferramentas que a gente mais utiliza é o Google Drive, para armazenar elementos, armazenar imagens, tudo isso, o Drive está muito presente. O Pipefy, para sanear demandas, que é muito utilizado pela gente, para saber o que precisa ser feito. Quando chega uma demanda no Marketing Hub, a gente manda ela para o Pipefy, saneia para alguém. É uma forma que a gente tem de organizar, né, essas demandas. Google Agenda, para saber... A Alice perguntou se a gente costuma utilizar IA para ajudar nessas artes. Mafê, tu quer responder? Pode complementar, mas de certa forma, sim. A gente tem vários elementos assim que a gente utiliza bastante. Mas a gente procura também manter muito, né, uma coisa mais humana. Eu acho que tem que lembrar só que assim, a gente utiliza em coisas pontuais, não é numa arte toda. Era isso que eu ia falar. A gente tenta fazer elementos, uma coisa pequena. A arte em si não é a IA que faz. Se a gente quiser complementar com um Groot, por exemplo, que é o nosso mascote, a gente consegue utilizar. É isso que eu ia falar. Se quiser voltar lá no exemplo de Endo, tem vários, eu acho que Groot, né, que a gente fez com IA. Mas só os Groot mesmo. O Groot fofoqueiro, gente. Ele é tudo. O Groot com a bandeira. Eu acho lindo. Esse é lindo. Esse é de um. Pois então IA é mais assim mesmo. E aí, o Telegram a gente também utiliza pra tudo, né? A gente já tá introduzindo vocês, não só no marketing, mas... sim, o Google Agenda que eu tava falando, né? O Agenda a gente utiliza principalmente para datas comemorativas. Então, por exemplo, dia 1º de maio é só elemento. Então, Fábio, a gente utiliza mais para fazer elemento mesmo, porque acaba ficando muito
robotizado, aí ainda tem muito erro. E a gente não gosta de transmitir isso nem para o nosso time, nem para os nossos clientes. Então, se a gente manda uma arte com um erro de IA, é muito complicado, né? Então, a gente ainda faz manualmente mesmo. E aí eu também não é exatamente da forma que a gente pensou, da forma que a gente quer. Então, acho que fica até mais, assim, orgânico a gente fazer. Principalmente internamente, a Unijuiz tem uma identidade visual e um formato de arte muito específico que a gente gosta de fazer. Então é difícil aí acompanhar, assim. Sim, o Google Agenda a gente utiliza para datas comemorativas. Então, saber que tem um feriado, uma coisa, quando a gente vai fazer uma postagem no nosso Instagram, o Google Agenda ajuda muito com isso. E aniversário dos nossos membros. Vocês podem perceber que sempre que é o aniversário de alguém tem uma postagenzinha, uma fotinha, uma mensagem de parabéns. Isso a gente utiliza o Google Agenda para se organizar em relação a isso. E o Telegram, como eu estava falando, para tudo. Pode passar, Lu. Pronto. Agora, estão vendo, gente? Sou eu. A gente utiliza muito o marketing nos eventos que a gente vai. Principalmente no Vencer Groot, que é o nosso Instagram interno. A gente tem o objetivo de mostrar o que nós estamos fazendo, mostrar como é nossa rotina interna para as outras empresas juniores do Ceará, para as nossas parceiras, para os nossos familiares que quiserem acompanhar o dia a dia da EJ. Então, isso aqui foi um evento que a gente foi recentemente, que foi o Desperte, foi muito legal. A gente produziu esse vídeo. Foi incrível. Então, é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, mostrar a nossa dinâmica de grupo. E aqui é outro exemplo de marketing nos eventos. Esse vocês já viram, ele foi postado. Esse é do... é verdade. Red Bull Basement. Esse aqui é do Red Bull Basement, que foi um evento incrível também. Então, o marketing está presente nos eventos externos da rede, nos eventos internos. Nos eventos externos, nos internos, em tudo que a gente faz, o marketing está sempre lá gravando. Se vocês viram na reunião de inovação, sempre tem uma pessoa assim, ó. Gente, a galera do marketing, a gente anda com aquele... Com suportezinho. Suportezinho, assim, ó, só com a mão assim pra cima. A gente sai O tripé e o microfone também, tá sempre na microfone, bolsa. acho que ele É tá, verdade. inclusive, presente. Enfim, isso é muito importante, como eu falei, porque a gente precisa se mostrar como empresa, precisa se mostrar em dinâmica, assim, se movimentando. A gente não tá parado, a gente tá se capacitando para realizar o serviço dos nossos clientes, a gente tá se comunicando com a rede, a gente tá envolvido com a FEGES, que vocês já conheceram. Isso é muito importante e isso a gente consegue fazer através do marketing, através desses videozinhos, das nossas postagens. Tudo isso é a forma da gente se comunicar. Passar, Lu. Marketing no PS. Agora vocês estão vivenciando isso na prática, né? O marketing no PS ele é extremamente importante, desde a divulgação das inscrições até as menores coisas, até anunciar para vocês que a gente vai ter uma reunião, por exemplo. Então, a gente atua na divulgação, aqueles postzinhos que vocês viram nos nossos stories, no nosso feed, anunciando que a gente estava com o processo seletivo aberto, com as inscrições abertas. Quando vocês veem os nossos membros repostando, também é uma estratégia de marketing para alcançar mais pessoas. Então, o marketing atua tanto no operacional, né, fazendo as artes, como no estratégico, né, Lu? Pensando em como a gente pode alcançar mais pessoas. Outro exemplo do marketing no PS também foi agora, na reunião de inovação. Eu não sei se vocês perceberam, mas a reunião de inovação, a identidade visual e as artes eram tudo um pouco diferente do que vocês já estavam acostumados. A gente trouxe uma identidade visual mais diferente. Aquele manual do PS, vocês Foi quase viram? uma ideia específica pro evento, né? A gente, inclusive, costuma fazer isso algumas vezes. Já aconteceu em eventos internos da Unijuiz. A gente faz um evento especial. Isso funciona não só para posicionar o evento de uma maneira diferente do dia a dia, mas também para engajar. A gente faz aquele manual para vocês verem, para vocês se animarem. Então, essa é mais uma forma que o marketing trabalha e é muito importante no nosso processo seletivo. E, claro, artes para a gente mandar no grupo, no dia a dia, para anunciar as reuniões que vão ter na semana, em qual semana a gente está entrando. Inclusive, os aprovados na primeira fase, os aprovados na segunda fase, tudo isso o marketing entra. É uma grande interface. Uma grande interface com o GG, por isso eu estou aqui presente para falar com vocês, mas é isso, GG tem as informações, manda para o marketing e o marketing executa. É uma interface, uma paixão muito grande que a gente tem
Essa época de PS a gente trabalha muito junto. Muito junto. Eu falo com a Luna todo dia, gente. Todo dia. Coitado, não tem um dia de paz. Passe? Pode passar, Luna. Show. Gente, vou vir falar só essa parte aqui da logo, que é, para mim, uma das mais importantes, que quem trabalha no marketing tem que saber. Vocês podem não ter reparado, mas quase em todas as artes, acho que é uma raridade a gente não colocar a nossa logo, porque é o que nos representa. Então, é o que faz as pessoas olharem para aquilo ali e identificar. É a Unijuice. Então, tem todo um significado por trás disso, e aí vocês vão descobrir, eu vou falar já já, mas vocês vão ver que tem elementos justamente que eles simbolizam algumas particularidades da nossa vivência ou do nosso curso, e vocês vão ver agora. Pode passar, Lu. Pronto. Essa parte superior que a gente tem logo em cima, ela representa uma angulação da balança do equilíbrio. Então, traz muito a ideia, né, do direito, da justiça, da balança da deusa Têmis, que vocês já conhecem. Então, representa essa questão que a gente sempre fala no direito, né? Nem preciso adentrar muito nessa questão, mas representa o nosso curso. Então, a nossa área, que é o direito, a área jurídica, a gente tem que trazer isso, porque senão não seria Unijuiz. Ao lado, né, ao lado para vocês, que é o mesmo meu, ao lado direito, a gente tem a representação da letra J, que ela já desce aqui pegando essa parte da balança. Então, representa o J de juiz, né, de justiça. Ao lado esquerdo, a gente tem o U, que representa uni, né, de unijuiz. Então, tem essa junção do J com o U. E o principal, acho que para mim é o principal, talvez, que é o que está dentro, que são os pilares. A gente fala muito aqui, desde o começo do PS, de pilar, de valores da Unijuiz. Então, toda a nossa empresa ela é estruturada por pilares. Então, valores como o Sergrute, garra, transparência, profissionalismo, tudo isso é o que forma a gente como pessoas. E a gente traz isso na nossa logo justamente para colocar um pouquinho da nossa cultura. Então, os pilares que são tão importantes para a gente também estão representados na nossa logo. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa que a Clara falou? Elogiaram o nosso logo, ó, Lu. Verdade, é muito. Entenderam tudo? Podemos prosseguir. Clara ainda vai falar mais alguma coisa, se quiser adicionar algo. Não? Show, gente. Agora, falando com vocês um pouquinho sobre o posicionamento de marca, eu acho que é uma parte do marketing que também está muito ligado à questão da aquisição de novos leads. E é algo que a gente acaba aplicando mais no nosso Instagram principal, que é o Unijúnior, que é o Instagram que a gente, de fato, se mostra para o mercado, para os clientes, e a forma como a gente consegue se comunicar com o nosso público. Aqui a gente trouxe alguns elementos que são importantes, que eu vou explicar para vocês depois, sobre posicionamento de marca, sobre como a gente consegue fazer isso de uma forma. Isso se liga muito com o que eu falei para vocês ontem de cliente ideal, saber o público que você está lidando, saber a forma como você tem que se comunicar com aquele público. Isso está muito atrelado a vendas. Então, propósito, público-alvo, foi o que eu conversei com vocês ontem. Diferencial, comunicação consistente e experiência do cliente. Basicamente, as pessoas, quando elas vão comprar o nosso serviço, elas não estão olhando só para o serviço, só para o registro de marca. Elas também estão olhando para a Unijus, para quem é a Unijus, se elas sentem confiança, se elas sentem segurança na gente para contratar. Então, nessa parte do posicionamento de marca, ele tem um papel muito importante de passar esse tipo de credibilidade para as pessoas, para o mercado. Então, aí que entra o que eu falei para vocês ontem sobre saber quem é o cliente que compra o seu serviço, saber quem é que se interessa e precisa, e saber como é que você se comunica com ele, qual é a dor dele, como é que ele responde melhor. Então, dessa forma, a gente traz essas informações de vendas e adapta para o marketing. E aí, nisso, a gente meio que traduz em posts. Então, a forma como a gente é percebido e enxergado pelos nossos clientes é o nosso posicionamento de marca. Isso entra muito também na IDV.
Então, a pessoa olhar um post nosso, olhar algo da Unijus, saber que é a Unijus. Saber que ali é um post do Unijus Júnior, saber que aquela logo é nossa, que aquela combinação de cores é nossa. E, poxa, bater o olho e saber, cara, isso aqui é um serviço da Unijus, isso aqui é um post de marca da Unijus, por exemplo. Então, isso também é muito importante. Essa questão de experiência do cliente também está ligado com o CS, que vocês fizeram na semana passada. Então, a gente saber tratá-los da forma que eles estão fazendo bem. Então, eu saber ter um post voltado para o mercado sênior, um post voltado para empresas. São comunicações completamente diferentes. Olha, ela tá aqui. Oi, Diva. Nossa coordenadora do sucesso do cliente. Então, o posicionamento de marca, ele tá muito ligado a isso. Ele não tem também, como eu falei para vocês de vendas, uma fórmula específica. Ele é muito atrelado a, por exemplo, o que a diretoria executiva, como o marketing quer se posicionar, como a Unijus quer ser vista. Poxa, eu quero ser vista como empresa profissional, eu quero ser vista como empresa similar, empresa sênior, enfim. São alinhamentos que a gente faz entre a tags, entre o marketing, e a gente vai conduzir isso da melhor maneira. E aí, né, linkando com o que eu estava falando agora, posicionar a gente mostra tudo o que fazemos. Então, não é só mostrar o serviço, é mostrar a gente. Então, ele não tem que querer um registro de marca, ele tem que querer um registro de marca com a Unijus. Ele tem que querer entender por que nós somos diferentes. E aí, que eu falei também, o que eu falei para vocês de vendas ontem, a gente saber nossa proposta de valor, nosso diferencial, por que ele tem que fechar com a gente. E passar esse tipo de credibilidade também entra muito no marketing, entra muito nos posts que a gente faz, a forma como a gente fala com eles. O marketing está muito atrelado em vendas, justamente nesse quesito, na comunicação. Óbvio que de maneiras diferentes, vendas está ali naquele contato mais direto, o marketing está ali naquele contato através do Instagram, do LinkedIn, enfim, seja o que for. E o posicionamento de marca, ele é muito isso. A gente vender não só o serviço, como a experiência. A experiência premium, a melhor experiência, a melhor assessoria, o melhor acompanhamento. E ele realmente sentir isso antes mesmo de adquirir um serviço. Porque ele tem que sentir essa segurança para querer comprar, para querer fechar com a gente. Porque a gente tem concorrência, a gente tem outras empresas de senhores de direito, a gente tem história de advocacia no mercado sênior. Então, a gente tem que buscar sempre estar ali se diferenciando e reafirmando para o público nossos diferenciais, por que vale a pena fechar com a gente, por que a gente consegue prestar, de fato, esse serviço para eles de qualidade. Comentei com vocês também a questão de termos empreendedores, de termos alunos universitários. Então, também tem essa questão da gente ter que ter esse compromisso de reafirmar para o cliente a nossa excelência, a nossa qualidade, e isso está muito atrelado ao marketing. Show? Mafê. Bom, então, para facilitar o nosso trabalho, a gente tem o manual de identidade visual, que ajuda a padronizar as nossas entregas, né? Ele centraliza nossos elementos, ajuda a entender como a gente aplicar, o que a gente não deve fazer. Realmente um resumo, tá tudo lá. E vocês vão ter o acesso a ele para facilitar o desafio de vocês. É o lugar que eu vou puxar aí, pode passar. Bom, vou explicar aqui bem brevemente, porque igual o desafio de vendas, o de marketing vai ser enviado no grupo para vocês, no arquivo mais explicado, mais detalhado. Então, só para ser bem breve, vocês têm duas opções. Vocês podem escolher a primeira, que é desenvolver individualmente uma arte com base em um caso apresentado, ou seja, eu disponibilizei para vocês lá alguns casos que envolvem os serviços que a Unijus faz, e vocês vão ter que transformar essas informações de forma atrativa em um conteúdo, como se fosse para o Unijus Júnior, que é a nossa conta principal. Ou vocês podem realizar uma arte voltada para o endomarketing, ou seja, dessas entregas que a gente falou, como slide, como comunicado, alguma mensagem, algum conteúdo voltado para os membros. Então, pode passar. Vocês têm que se atentar bastante à identidade visual da opção que vocês escolherem, ou seja, se vocês escolherem a primeira, que é voltada para exo-marketing, vocês têm que se adequar a essa identidade, ou se vocês escolherem a endo, vocês têm que se adequar a essa. Então, a gente vai pedir que vocês mandem o link dessa arte, mais algumas solicitações que a gente fez em cada opção no corpo da mensagem do e-mail. Então, o prazo é até segunda-feira, dia 6, às
Vai tudo ser disponível. Sim. Como eu falei, o manual de identidade visual vai estar anexado no desafio, para vocês terem acesso e facilitar bastante. Então, o prazo é de segunda-feira, às 11h59, e deve ser por e-mail. O e-mail também está no arquivo. Vocês querem adicionar mais uma coisa? Gente, eu tenho só 2 adendos pra fazer. Clara, pode falar logo se quiser. Primeiro, reafirmando o que a Mafê falou. Cuidado com a forma da identidade visual que você dá pro ESO e pro Endo. São formas diferentes. No ESO, a gente passa realmente o que eu acabei de falar pra vocês. Essa visão mais séria, essa IDV um pouco mais sem tantos elementos. No Security que a gente coloca os grudes, que a gente coloca foguetes, nossa cultura de fato, porque é algo mais interno. Então se atentem a isso. Como é que eu posso ter uma ideia da IDV do Endo e do ESO? Onde é que eu posso ver? Gente, Endo, vocês abrem o Vencer Groot, e o ESO, vocês veem o Ninja Júnior. Eu acho que é uma ótima diferenciação. E até a arte que vocês estão vendo nos grupos é Endo. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que já foi um assunto que vocês tocaram, mas eu também vou reafirmar, porque eu e a Mafê, que vamos estar olhando os desafios de vocês, vai estar atenta a isso, que é a questão de IA. A gente sabe quando vocês fazem IA, é muito perceptível, e a gente realmente quer ver a desenvoltura de vocês no desafio. Então, façam da forma que vocês acharem correto. Como eu falei, não tem certo, não tem errado, não tem uma fórmula. A gente quer realmente ver como é que vocês agem, como é que vocês conseguem criar, como é que vocês são no Canva. Então, por favor, se atentem a isso também, porque é muito perceptível e a gente vai levar isso em consideração. Show, Clara Rod? Uma das coisas que eu ia falar, tu já falou, que era a questão da IA, né? Porque a gente falou que a gente utiliza só para elementos. Então, a gente prefere ver uma arte original. Vou ser sincera com vocês, eu prefiro ver uma arte original feia do que uma arte total feita por IA. E a gente sabe quando é. Eu não gosto de explanar nem nada, mas eu já fiz alguns processos seletivos e eu já me deparei com algumas que são, assim... A gente percebe claramente que a pessoa não estudou a nossa identidade visual. Então, originalidade é o que a gente pede nesse desafio. Outra questão que eu ia falar, cuidado com copy e cola. A gente está dando exemplos para vocês, não uma coisa para vocês pegarem e só mudar, eu vou escrever outra coisa, então eu vou mudar um detalhe. Cuidado com cópia. E aí, falar mais alguma coisa que eu esqueci. Mas depois eu lembro. Matheus, elementos como a Mafê já falou, a gente vai trazer o manual de DB para vocês. Então, dentro desse manual vai ter tudo que vocês precisam do desafio. Óbvio que a gente não vai colocar exemplos para vocês utilizarem de modelo, mas vão ter elementos que vocês podem utilizar. Luan, pra gente fazer essa arte manual. O manual, ele já vai ser uma arte que vai ser entregue para vocês para auxiliar o desafio. O manual não é o desafio. Ele tá dizendo, eu acho, tipo, fazer na mão, assim. Quais aplicativos? Ele aqui, ó. Canva. Pronto. A gente utiliza muito o Canva. Usem o Canva. É o melhor, assim, pra fazer. Mas tem PixArt também, que é legal pra auxiliar alguma coisa mais por fora. Tem vários aplicativos que pode ficar à vontade, né? É uma feia. Então, a gente indica o Canva, porque mais assim, não. Eu lembrei o que eu ia falar, gente. Fala, Clara. Uma coisa importante. Se vocês forem abrir o Vencer Groot, tomem cuidado, porque a gente teve uma mudança do último ano, acho que talvez no meio do ano, da nossa identidade visual. Então, vocês vão ver que é bem... Dá para vocês perceberem a mudança. A gente tinha uma identidade visual mais igual, mais padronizada, era mais o azul claro. Então, vocês conseguem perceber quando vão abrir o Vencer Groot. Tomem cuidado para se vocês forem fazer uma arte voltada para o endomarketing, vocês não fazerem uma arte com a identidade visual antiga, que é justamente essa que a Mafê Tu passou, aquela do processo seletivo é uma antiga. Só para mostrar para eles. Essa é a nova. Endomarketing. Essa é a nova. É tudo ligado à nossa cultura interna. Então, depois vocês vão entender também que isso aqui tudo tem significado. Uma coisa muito com galáxia. Groot, E aqui, Exo. Que é a antiga. Aqui. O ESO. Essa é a do ESO. É do PS, né, Clara? Tá no do PS. Essa tá na forma antiga. Pronto. Essa é a nossa identidade visual anterior. Então, cuidado para não fazer
nessa daí, certo? Temos dúvidas, mãozinhas levantadas. Maria Luísa? Pode falar. Eu tava com uma dúvida em relação a esse desafio, se é para fazer como se fosse assim como se fosse só uma foto que fosse a capa do post, ou é para fazer o post inteiro explicando. Café? Fica a critério. Se você quiser desenvolver mais, você pode, mas o ideal é você colocar pelo menos as informações mais essenciais do caso que a gente trouxe, entendeu? Além da capa. Nem que seja só uma, assim, Então pode mas... fazer mais de uma foto. Faz uma para ser a Sim, capa sim, e outra. sim. Entendi. Fique à Isso. vontade. Fica muito ao seu critério. A Ana próxima. Luísa. Ana Luísa. Pode Meninas, uma dúvida. Eu vi que no Instagram de vocês tem muito carrossel, da Unijui mesmo, se eu venho sempre útil. A arte poderia ser algo, tipo, você sabia que na Unijui nós trabalhamos também com o registro de marca, que também faz, tipo, um casal em relação ao nosso outro projeto. Pode ser assim à também? vontade. Vocês preferem Sim, sim. carrossel Sim. retangular, que é aquele que parece um slide, ou aquele quadradinho do post do feed do Instagram? O ideal seria o quadradinho, mas você fica livre também. Só Certo. pra se A adequar, entendeu? gente deu só o direcionamento, mas vocês ficam muito livres pra trabalhar da forma que vocês Sim. acharem melhor. Então, a entrega que vocês estiverem mais confortáveis. Agora, só uma coisa, Mafê, que eu acho que tem que lembrar eles, é que a diferença nos dois desafios é que o primeiro é exomarketing, mas é um exomarketing voltado para os casos que a Mafê mostrou para vocês, Exato. certo? Não vão se basear em conteúdos que a gente já fez no nosso Instagram externo, no Uniju e Júnior. Exatamente. Mais para Eu vocês coloquei... verem questão de identidade mesmo. Isso, eu coloquei os casos anexados. Tá bem lá, o link de um documento. Isso. Vocês entenderam, né? Que é ou um desafio ou o outro. E o primeiro desafio, que é o de exomarketing, é com os casos que a Mafê vai mandar para vocês. Vai estar tudo explicadinho no documento. E o de endomarketing, a critério de vocês. Vocês escolhem qual o tipo de post que vocês querem fazer de endomarketing. Entenderam isso? Joinhas, joinhas. Tudo certo, GG gente. são carentes, queremos joinhas. Entenderam direitinho, não tem nenhuma dúvida. Esse manual que a gente falou e esses casos vão estar todos anexados no arquivo que explica o documento. Não vai ser enviado separado, já está lá no arquivo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, com alguém de marketing, ou até com o padrinho ou madrinha de vocês. A gente vai responder. Não tem muito com marketing pra qualquer coisa, se precisarem durante esse desafio. À disposição de vocês. Com certeza. Tá aí. Show, gente. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, encerramos nossa reunião Tudo por aqui. certo, vocês entenderam tudo. Vocês estão muito espertos. Podem falar, podem falar. Vamos sair com vários marketings e exomarketings daqui, né? Farinho. Show, gente. Então é isso. Muito obrigada por terem vindo na marketing. Obrigada, gente. Bom feriado. Vamos terminar com a tradição, Lu? Boa noite, Alice, Amanda, Ana Júlia, Ana Letícia, Ana Luísa, André, Celso, Clara Rod, Davi, Elise, Eloá, Fábio, Giovana, Gustavo, Yannis, João Vitor, Lara, Laura, Leon, Lia, Louise, Luan, Mafê, Maria Luísa, Matheus, Raul, Regis, Rodrigo e Vitória Freitas. Tchau, gente. Bom feriado pra vocês. Tchau, gente. Qualquer Boa coisa, estamos noite. aqui. Bom feriado. Procurem a gente se precisar, tá?